Auridão. Oi, gente. Boa noite. Olá, Oi, Auri. demorou um pouquinho, mas estamos aqui. Perrengue. Vai esperar só mais um minutinho, ver se chega mais gente. Tudo jóia? Oi, Poseidon. Poseidon tá ficando assíduo das nossas lives. Plateia VIP. Bem na hora que eu tô tomando meu café com pão. Coisa boa. Cheguei na hora. Oi, vão entrando. Vai esperar mais um minutinho só. Acho que no tema de hoje a gente vai causar uns murmurinhos, Estranhamentos. não vai? Alguns estranhamentos. Calor, tá É, calor. mas é interessante. É. Tá conseguindo me ouvir bem? Eu tô escutando bem. Tá, porque eu tô sem microfone. A minha Tcharam. voz está dando microfonia aí em algum lugar? Não, tá bom. Talvez dê só pra plateia. Porque tu tá sem fone de ouvido, aí pode dar retorno. Tá dando aí, gente? Dá um retorno pra gente rapidinho. A minha voz tá dando microfonia, vocês que estão escutando aí. Porque eu não consigo usar fone no celular, porque fica embaixo, eu não vou conseguir apoiar ele em pé. Vou ter que ficar de Eu tô lado aí. segurando. Aí ficar segurando, fica tremendo. Ó, É, a Beatriz falou que tá ok. Também, perfeito. Ah, então tá ótimo. Então não tá dando, não. Então, 3 minutinhos, eu acho que já tá bom. Acho que a gente pode começar, né? é. Valeu, gente, pelo retorno. Bom, boa noite mais uma vez. Hoje, eu não lembro que dia é hoje da nossa maratona, eu acho que é o quê? Sexto ou sétimo dia? Não lembro. Espero que vocês estejam gostando de Eu maratonar com a mal, gente. mal sei que dia é hoje do mês. Dois. Hoje o nosso tema é seres feéricos, né? Alguém escolheu, botou lá e teve mais. Deixa eu só explicar antes como que a gente fez para escolher os temas. Quando a gente abriu a caixinha, pedindo para que vocês mandassem temas, sugestões para a gente fazer as lives, os temas mais pedidos, né, que teve mais pessoas pedindo, a gente selecionou. E tem tema que não tem condição da gente falar em uma hora, é muita coisa. Ontem eu tinha feito todo um programa do que eu queria Planejamento. falar, um planejamento para Mas falar planejamento vai pro ralo quase sempre. dos débitos e créditos e não deu para falar nem a metade. Porque vai surgindo pergunta, a gente vai ter que ir respondendo, né, para não deixar ninguém na dúvida. Mas tem coisa que não tem como falar em uma hora. Por exemplo, sigilos, tarô, pediram muito tarô. Gente, a última vez que a gente deu um curso de tarô, falou alguma coisa, foram 7 dias, 5 horas por dia. Então é muito puxado. Não dá para falar só um pouquinho, porque vocês vão acabar saindo mais perdidos do que quando chegaram, Né? tá? Bom, o tema de hoje, um dos temas bem escolhido foi seres feéricos, né? Eu puxei o Auridan para vir para cá conversar com a gente, porque ninguém mais fada do que o Auridan. Tenho bastante contato com fadas. Sempre vi, sempre vejo. Vejo quase todo dia.
Só que a gente está falando de fada porque a gente vai focar nas fadas, tá? Mas seres féricos entendam que não são só fadas, duendes, gnomos, dragões, unicórnios, tá? Todos esses seres, né, mais místicos, assim, eles se incluem dentro da nomenclatura de seres feéricos. Mas a gente vai focar nas fadas, porque tem muita coisa pra gente desmistificar em cima delas, tá? Do que foi imposto pra gente. Pois E é. eu sei que vocês estão chegando aqui esperando um tipo de assunto, mas vocês vão ver que vai ser bem diferente, tá? Então, vamos lá. As fadas, né? Vamos chamar assim, as fadas, elas foram cultuadas, né? Infantilizadas. Como? Infantilizadas pela sociedade. Eu ia puxar um pouquinho mais antes, né? Dizer que as pessoas, antigamente, elas cultuavam muito as fadas, né? Cultuavam, É. eram deusas muito Era, cultuadas. tem os hábitos de culto e de medo também, de um respeito. Não E necessariamente um medo assim, hipoteticamente seria um demônio, não, mas é tipo assim, é um ser que é poderoso, então eu devo ter contato com eles com um certo respeito para não dar problema. isso é tipo o Deus cristão, né? As pessoas respeitam, mas tem aquela coisa de temer, né? Temer a Deus, ó, não vou pisar fora da linha porque senão alguma coisa vai acontecer. Então as fadas antigamente elas eram vistas assim, tá? E apesar desse medo, entre aspas, as pessoas ainda cultuavam muito as fadas para que elas ajudassem eles na colheita, no campo, né, na sua prosperidade, na fartura do que eles trabalhavam. E com o passar do tempo, as fadas, a visão das fadas do que elas realmente são foi muito infantilizada, né? Eu digo até que foi criminalizado, porque Pois as é. fadas não são como a gente vê, como a gente pensa, né? Aqueles bichinhos bonitinhos de asinha aí. Pode até ser que elas se mostram da forma que elas querem, É, né? Mas não são da não se forma que resume a isso. não se resume, tá? E não são das formas que a gente vê nos filmes, né? Nos contos, nas histórias, enfim. Apesar que tem alguns filmes que tem uma passagem interessante sobre as fadas. Eu dou um exemplo do filme que pouca gente conhece, mas é um filme lindo, que é A Lenda da Bruxa não, A Lenda da Rainha Pagã, que conta a lenda de Libuzi, a fundadora da cidade de Praga, que segundo a história, segundo a lenda, ela era filha de fada, que a mãe dela Uhum, veio do reino das fadas, casou com o pai dela. Aí ela virou a rainha, né? Que o pai dela era tipo, como se fosse o rei daquele povo. Aí ela uhum. virou uma rainha muito temida, muito respeitada e muito solicitada, porque ela tinha dons de vidência, de prever o futuro, e ela acabou que fundou na cidade de Praga, que perpetua até hoje. Aí tem esse Ótimo. filme que é bem interessante. E a gente chama de fada, né? Só que, acreditem, eles não gostam de ser chamados de fadas, tá? Eu até anotei aqui, fada, ela vem do latim fatum, que significa destino, tá? E ele não é um termo bem visto pelas fadas, porque não foi um termo que elas escolheram, tá? Quem escolheu, para elas, fadas é o significado de intruso, de quem entra para roubar, de pessoas que prejudicam. Então, elas não gostam de ser chamadas de fadas, tá? Então, sempre que vocês forem trabalhar, procurar se conectar, né, ou fazer alguma coisa com as fadas, procurem usar termos que tem mais a ver, Respeitosos. mais respeitosos, né? Tipo, povo nobre, povo da colina. Que mais, Aurida? Me ajuda aí. Povo pequeno, povo férico mesmo. O férico, tá? Mas não chamem de fadas, que eles não curtem muito serem chamados assim por conta de todo o significado histórico da palavra fada. Nós temos fadas
que são sociáveis e tem as fadas que não são nada sociáveis. É, tem as que não gostam de gente e tem uns que toleram gente. Exato. Vamos puxar, começando pelas fadas sociáveis. As fadas sociáveis, né, como o próprio nome já diz, isso foi só uma classificação para separar os grupos, tá? Elas se aproximam do ser humano, né? Elas, por curiosidade, né, mais para questão de entender, de estudo, sei lá, elas se aproximam dos seres humanos para ver como é que funciona, né? Como é. Pra tentar entender esse bicho esquisito. Que apesar de ser E matéria, tem magia. isso. Só que, apesar de elas serem seres sociáveis, isso não significa que a gente possa Usar chegar de elas. qualquer jeito, né? A gente tem que ter cuidado. A gente tem que ter cuidado. Cuidado e Fada, respeito. cuidado e respeito. É, eu vou dizer bicho, mas é porque é um bicho complicado, né? A gente tem que ter muito cuidado, porque É muito eles não, melindroso. eles não têm o entendimento do nosso bom e do nosso mal. Eles não Os nossos conseguem conceitos éticos, os nossos conceitos morais, não faz muito sentido para eles. nem um pouco. Não faz parte da. Porque valores éticos, valores morais, essas coisas são construções sociais. Eles não Uhum. são, não fazem parte do nosso entendimento de construção social. Em casos ou outros, eles podem até entender. A exemplo do que eu estava comentando ainda agora, da história da rainha pagã, que a mãe dela era uma fada que veio pro reino humano e estava convivendo no reino humano. Daí ela até teria um certo. Nesse aspecto, ela até teria um certo entendimento dos nossos valores morais, porque ela estava literalmente vivendo como um humano. Mas Tem fora relatos, isso, tem relatos de mulheres fadas, né? Que se aproximam dos humanos, se apaixonam, né? se casa, tem E filhos. casam e constrói família e tudo. Só que por conta desses valores dá muita treta. A maioria das vezes não dá certo. É, E eles pegam corda e se mandam, dão um pé na bunda e voltam pro reino deles da mesma é, forma que eles pegaram. mas apesar que geralmente da treta, não é nem pelos valores éticos e morais que dá treta, e sim pela sociedade patriarcal, do cara querer bater nela, por exemplo, Sim, e querer botar ela como um ser submisso, e ela não aceita isso aí, não. tchau e benção. O Arthur perguntou aqui, como que a gente reconhece que essas que são reconhece essas que são sociáveis? Porque elas vão se socializar contigo. Elas vão chegar. Literalmente. Geralmente elas- esses que não são sociáveis, tu nem vê, não chega nem a ter nenhum contato. Raramente vai ter algum contato que não vai ser legal. E caso tenha, não vai ser agradável, não. Lógico que a gente vai falar aqui também, né, de situações para você chegar, como, né, tratar, como respeitar e tudo mais, para não ter nenhum tipo de problema. Mas o fato é que, sociável ou não sociável, você precisa ter muito cuidado, muita cautela ao lidar com fadas, com seres féricos. Até porque, pela minha experiência, eu percebi que os seres féricos, eles não costumam cair em mentiras, eles percebem a intenção de fundo, eles captam, eles são muito mais sensíveis a essas intenções, eles sabem o que tu tá querendo com eles, Assim e como os eles dragões. odeiam se sentir usados. Não suporto, não suporto. Chamar a fada só para pedir, tenha certeza que vocês vão ter Problema. um probleminha aí. Bom, as fadas sociáveis, né? E as fadas não sociáveis, que são chamadas também de fadas solitárias, né? Que são aquelas fadas que andam, né? Mais sozinhas, assim, não estão Não, muito envolvido no nosso meio não quer saber de humano. papo. Não quer saber de papo, né? Elas querem Fica ficar no canto, isolado lá. isso, no canto delas. E elas têm, assim, uma verdadeira aversão aos humanos mesmo, sabe?
As pessoas, quanto mais tentam se aproximar desses tipos de ser, quanto mais tentam fazer contato, acho que mais eles pegam corda e mais eles se É. afastam. E até mesmo dos pouquíssimos relatos de alguém que vá fazer algum contato com esses não sociáveis, eles vão tolerar aquele humano específico, todo o resto não presta. É tipo Uhum. assim, é uma pérola perdida no meio dos porcos. Não seria E, nem pérola, que mesmo esse, assim, eles não confiam muito, assim, eles têm um certo resguardo. e tem que fazer por onde, né? É, É um caminho muito longo para conseguir a confiança. e nem uma confiança plena nesses casos. Por que que eu digo que tem que ter muito cuidado? Primeiro, por conta disso, né? Que os nossos conceitos, a nossa ética, os nossos valores são totalmente. Para eles é o mesmo que nada. Tá? Os conceitos deles é totalmente diferente. Eles não têm a moral que a gente tem, não que eles sejam seres malignos. Ruins, Ruim. não é ruim nem bom, isso Não, é nem ruim. conceitos humanos. Isso não é ruim nem bom. Eles apenas têm o código dele, tipo uma tribo, né? Uma tribo indígena. Tu chega lá, todo mundo tá lá, tal, e tipo, tu vai te sentir ofendido, mas para eles é a coisa mais natural do mundo, né? Então, cada reino, né, tem a sua Particularidade, característica. as suas regras. O Oridan caiu. Deixa eu chamar de novo. Auridan Caiu aqui. caiu. Te juntei. Bom, e aí por que ter o cuidado? Porque quando a gente chama, né, quando a gente traz, invoca um ser dessa magnitude, e a gente não tem a prática, a gente não tem o jeito de lidar com eles, a gente não As sabe habilidades. as habilidades, a gente não sabe como lidar mesmo. O que que pode acontecer? Ataques, tá? E é ataque mesmo, tá? Independente se é uma fada sociável ou não. Se eles pegam a corda, eles atacam, tá? E o que que eu... Não tem pena, sem pena. Não, vamos dar exemplos de ataques de fadas, tá? Coisas O mais pequenas. comum é perder objetos, né? O mais comum. Perder chave de carro, perder qualquer coisa assim que tu tá precisando naquela hora e some. Coisas pequenas, né? Que tu tá precisando, some de repente, mas estava aqui, agora não tá mais. Pode ter certeza, tá? Eu até anotei umas coisinhas aqui, ó. Estragar comida. Comida que não devia estar estragada, de repente estragou. Muitos mosquitos em casa, de repente, sem motivo nenhum, também. Onda de azar, tá? Tu tá numa maré de azar do caramba, tu não sabe por que é. Pode ter a ver com ataque de seres feéricos. Esgotamento físico, esgotamento mental, pesadelos, sufocamento durante Pesadelo é a muito noite. comum. Pesadelo é um dos mais comuns. Então, assim, situações dessas, meio desconexas com as coisas que você está fazendo no dia a dia, pode configurar um ataque de fada, tá? Agora, assim, mas eu tô ficando muito doente, eu tô ficando debilitado, triste, entrando em depressão, problema financeiro. Pode ser ataque de fada? Olha, só se for um caso muito. Muito atípico. Foi muito forte, muito grave o que aconteceu. Mas aí eu te diria que aí pode ser mais um obsessor, alguma coisa do tipo, tá? As fadas atacam, mas é mais ou menos nesse estilo, dessas coisas que a gente falou, tá? Por isso que elas têm o conceito de ser temperamentais, elas zombam, né? Zombeteiras, né? Que chamam.
É, Ó, bagunça. uma característica que eu acho interessante, por exemplo, é que geralmente quando tem algum espírito obsessor que vai atacar, pode ser que morra plantas, coisas, essas coisas vivas. Em fada, muito, eu nunca vi nenhum caso de fada que vá fazer algum ataque que vá provocar a morte de alguma planta, porque é uma coisa que ela gosta. Então, se Isso. tá morrendo planta assim, já é muito difícil ter alguma faca, alguma fada atacando, porque elas É um não. jeito, e isso é um jeito de você agradar, de você honrar as fadas. É cultivar plantas. Elas É, ficam extremamente irritadas, por exemplo, se tu tiver uma árvore no teu quintal, que elas gostam de ficar lá e tu de repente corta a árvore. Aí o negócio não vai ficar bom. cuidar da natureza, sabe? Ter um cantinho assim na tua casa, algum lugar que você cuida, né? Eles gostam bastante, isso agrada, né? Se aí de repente tu chama e ela chega lá no teu ambiente e já vê, olha, ela gosta de planta, ela cuida bem e tal. Então já é um ponto positivo para tu ganhar com ela. Perguntaram aqui, o que fazer quando ela se aproxima através de sonho? Olha, elas vão se aproximar, ou se elas só vão se aproximar ou por agrado, né? No caso, as sociáveis, se elas alguma coisa em ti chamou a atenção delas e elas estão interessadas em ti, elas querem te conhecer melhor, tá? E aí, nesse caso, não vai ser nada de ruim, mas também pode ser porque tu Por ofensa. invocou, ou tu ofendeu, ou tu machucou, ou tu magoou alguma coisa que tem a ver com elas e elas não gostaram, tá? E aí tu vai ter que aprender a banir, tá? Mandar embora. A gente não invoca energia que a gente não sabe banir. É, a gente só trabalha com que. Só vai chamar alguém que sabe como abrir a porta para sair. Abre a porta para entrar, beleza. Obrigado, abre a porta para sair, tchau. Foi muito bom sua visita, mas chegou a hora de partir. Então, Isso. Você vai na floresta, você vai no terreno, você vai entrar na água, pede sempre permissão para entrar. pede permissão, sempre quando sair agradece, se despede. É uma questão de respeito mesmo, né? O Vitor disse que Uhum. tem um código de conduta, tem. E é muito comum quando se fala disso em áreas interioranas no mundo inteiro que tem mais esse contato com a natureza. Povos até com culturas diferentes sempre vai ter alguma coisa assim tem que pedir permissão para entrar na mata, tem que pedir permissão as áreas litorâneas tem que pedir permissão para entrar no mar. Até no Brasil inteiro, por exemplo, os surfistas eles têm uma verdadeira veneração, mesmo quem é católico, por Iemanjá, porque eles têm um certo respeito pelo esse domínio do mar. Então eles, apesar de divergentes culturas, assim, eles vão ter sempre uma forma de pedir permissão para adentrar em territórios, entre aspas, selvagens, mais naturais, mais conservados. E Eu acho sempre interessante isso. isso, e se você for trazer de lá qualquer coisa, um galho, né? A gente pega galho na floresta para fazer bastão, Tem que pedir permissão pedra, enfim, ou tudo. receber de presente. Peça licença, tá? Pergunte se você pode, pede um sinal que é dado na hora. Eu lembro, bora contar. A gente, eu acho que tu não tava, né, Auridane, quando a gente foi em Calçoene. Não, não tava. A gente, a gente foi em Calçoene, lá naquele No monumento ciclo de pedras. de pedras, né? E a gente ficou, bora pegar uma pedra, bora levar uma pedra pra conectar, né, e tal. Não é uma pedra do ciclo, tá? É pedra do chão, que tava No lá chão, próximo. é uma pedrinha, uma pedrinha. Eu disse, bom, bora pedir permissão, né, pro pessoal daqui se a gente pode levar uma pedra. Aí a gente pediu se a gente pudesse levar que fosse dado um sinal, se a gente pudesse ou não, né? Bem, um sinal que a gente entendesse antes de sair de lá. E aí cada um pegou uma pedrinha e a gente foi saindo. E aí tem um portão que fica lá ao redor do círculo, que é todo de arame. E a gente passou. Quando o último passou, do portão para fora, nós éramos o quê? Um, dois, três, quatro.
Acho que nós éramos 5 pessoas. O último passou do portão para fora, não sei de onde, um monte de caba, sabe, de maribondo, atacou a gente. Assim, veio pra Em cima. alguns lugares entende como vespa, o nome do bichinho. Não, veio pra cima. E não tinha, tipo, não tinha uma árvore perto pra dizer que a gente bateu no galho, né? Não tinha ninho. Não, a gente só fez assim, ó. Pum, jogou a pedra tá dentro do círculo de novo e olha, sabe? Então, assim, pede sinal, que eles vão dar o sinal, tá? Mas pede pra não ter de caba nem de abelha, a gente que abestou lá. Eu acho interessante também, porque a gente tem-se a conexão que esses seres esféricos, um dos portais, digamos, de chaves que ajuda a entrar em contato com eles, são pedras furadas. São aquelas pedras que são furadas naturalmente, que tu já acha, ela tem um furinho no meio. E eu tenho várias pedras furadas, já peguei muitas pedras furadas, mas assim, eu tenho o costume de ir muito na praia quando eu tô de férias. E é uma praia que tem vários portais, que tem rio desembocando no mar e tudo, tem muitas pedras. E eu tenho uma facilidade enorme de encontrar essas pedras, até porque eu tenho um certo contato com eles, e eu vou pra praia, eu quero encontrar uma pedra pra fulano. Aí eu passo um tempo andando e daqui a pouco me chama a atenção e eu vou lá e pego a pedra. Aí se não quiserem me dar a pedra para o fulano, assim, eu não acho, então já troco, eu quero para ciclano. E quando eu pego uma pedra que é para uma pessoa específica, eu tenho que dar para essa pessoa, que se eu não der, acontece alguma coisa, a pedra some, a pedra quebra e eu não fico com essa pedra. Tu disse pra quem era, tem que dar. Bom, seguindo, né? Questão de portais. As fadas sempre têm, né, aglomerados de fadas nos portais naturais, né? Trilhas são portais. Quando acha um círculozinho de cogumelos, assim, fechadinho no chão, também são portais. Acho interessante do círculo de cogumelos que eles são portais meio que temporários, eles não duram muito. Sim. As árvores, né? Quando crescem árvores e os galhos se encontram, e aí faz aquele caminhozinho assim, o arco, né? Também são portais. Limites de rios, de lagos. Então, são portais naturais que sempre tem fada por ali. Às vezes são fadas que estão protegendo, né, o caminho, né, entre o nosso mundo e o mundo deles. Então, por isso que sempre que a gente passar por um lugar desse, a gente tem que pedir permissão quando a gente entra e a gente tem que agradecer quando a gente sai, tá? Se a gente não quiser ter nenhum tipo de probleminhas em casa com esse tipo de terzinhos. E aí, né, as pessoas cultuavam muito esses seres e temiam, mas era mais, como o Dedão falou, era mais uma questão de respeito, porque eles, como eles veneravam, né, as fadas, as pessoas antigamente, as fadas ajudavam muito eles nas suas colheitas, nas suas produções. É só lembrar que são seres poderosos ligados à natureza. Então, se tu quer ter uma boa colheita, nada melhor do que pedir auxílio de seres que vai fortalecer as plantas, que vai proteger de pragas, essas coisas. Mas aí o que aconteceu? Não podia haver outra religião, né, do que o cristianismo. Não podia ter outro Deus venerado, outros deuses que não fossem o Deus cristão. E aí eles começaram a infantilizar a imagem desses seres, né? Então, as fadinhas, os duendes, o nome deles não são do jeito que eles são pintados, tá? Então, se vocês estavam achando que vocês iam encontrar aqui seres fofinhos, bonitinhos e cheios de amor e asinhas e glitters, não é bem assim. Isso aí já é infantilizado. É o que a Disney pregou. Não é só a Disney, mas foi o que foi. Uma cultura que foi fazendo. Aí parte deles botou como seres infantilizados e outras partes botou como seres maléficos. Isso. Porque em algumas culturas, fada e bruxa têm o mesmo
sentido, digamos assim. Aí pegou a parte das bruxas, aí botou como seres maléficos que vêm pra. Por exemplo, a Malévola, que fica meio ambíguo, que é um ser nocivo, malvado, vingativo e pega tudo de ruim desses seres para dizer que, olha, isso não presta. Ou então pega uma coisa bem infantilizada mesmo, que é aquelas coisinhas fofinhas que ficam nas flores só brincando com as flores. E elas podem se vingar, pode ficar nas flores brincando, pode, mas não se resume jamais a isso. É muito além disso tudo. Minha garganta desde ontem tá me trolando. Bom, e aí como chamar, né? Como lidar com as fadas? É como a gente estava falando, agradar e respeitar, né? E E é oferecer, interessante estudar. e Até oferecer, para não fazer besteira, né? e oferecer coisas que elas gostem, né? Frutas. Tá sempre oferecendo, não troquem, tá? Não façam troca, tipo, eu te dou isso, tu me dá isso. A Fazer não ser, barganha não é legal. não é legal. Mas, assim, ofereçam de coração mesmo. Ah, é um dia normal, comum, não quero nada, só quero agradar, só quero chamar e cuidar. Então, ofereçam uma maçã, uma uva, uma planta, uma flor, né? Compra um vasinho de planta, ó, isso aqui é para vocês, né? E vocês vão ver como a planta de vocês vai crescer. Linda, assim, super bem, rápido. As plantas que são casas, né? Que viram casas das fadas, elas desenvolvem bem diferente das outras. Façam um teste aí e depois conta pra gente. Comprem duas plantas iguais, cuida de uma sozinha e pede pra fadinha cuidar da outra pra vocês verem. Que É mais, bem Oliver? interessante. Tem muitas lendas a respeito de fadas que botam elas como, por exemplo, ter medo de ferro, de gente que escraviza fadas e para conseguir alguma coisa. Essas coisas não são legais. Não tente Não tente. servir fazer algum tipo de feitiço para escravizar duendes, por exemplo, igual até na lenda infantil mesmo de roubar o chapéu do gnomo para ele ser escravo, para conseguir desejos, pedidos, essas coisas não são legais. Uhum. Não são legais mesmo. Mesmo que tu conseguisse fazer uma coisa dessa, que eu acho muito difícil alguém conseguir, vai ter os outros que vai querer se vingar dele. Ah, tu pegou um dos nossos aqui, tu vai ter o teu depois. Não é legal. A Luma perguntou: elas gostam realmente de doces ou se trata de um mito em relação a elas? Gostam, gostam sim. Gosto sim, só que eu prefiro usar coisas doces naturais, tipo assim, uma fruta Natural. mais doce, uma coisa mais assim. Até por causa de formiga de fogo, que aqui tem muito. É por isso que eu digo, optem sempre por frutas, né? Às vezes a gente faz um bolo, põe um pedacinho lá, mas depois vocês podem dizer lá, sei lá, na hora que, ó, vou deixar aqui por uma horinha, né? Aproveita, alguma coisa assim. Elas gostam. E se tu botar um pedacinho de bolo e as formigas comerem tudo e levar, não tem muito problema não, mas Então, não é bom, do ponto de vista da tua casa mesmo, ficar com formiga. uhum. Mas elas gostam sim, não tem problema não. Gostaria de saber mais sobre as fadas das águas e se elas podem ser chamadas de sereias ou são outro tipo de seres. Assim, tem seres féricos, eles vão muito além de seres que voam. Os tritões e outros seres assim são seres féricos também. São Tem seres. gente que chama de fada? Tem, mas não sei se seria interessante chamar de É fada. porque ela, não, é porque eles já têm a classificação deles, né? É, Como, por exemplo, os dragões. Eles são seres féricos, mas ninguém chama para eles de fadas, né? Eles são dragões. Os unicórnios, os duendes, os gnomos. Todos se enquadram dentro de seres féricos, mas aí, como é que eu posso dizer? cada um dentro do Não seu reino, importam. digamos assim.
Cada um tem seu reino. É do mesmo jeito, assim, a gente está numa dimensão de matéria. Na nossa dimensão de matéria, a gente tem vários seres. Tem gente, tem cachorro, tem gato, tem cavalo, e não é a mesma coisa. Uhum. Então, é tudo bicho, é tudo animal, mas eles não são a mesma coisa. Extrapolando essa ideia para essa ideia taxonômica para o reino férico, vai ter vários seres, várias linhas de seres, várias comunidades de seres, cada um com suas características, suas peculiaridades, suas formas de lidar com eles e por aí vai. Isso. Que mais? Vamos. Bom, enquanto ninguém tem pergunta, bora contar outro caos. Uma vez, aqui em casa, tava dando muito bichinho, né? Como faz para banir? Aí eu vou explicar agora. Nesse caso, eu vou explicar. Tava dando muito bichinhos e algumas coisas sumindo e tal. E aí, eu fazendo um ritual com fada, fui fazer, não lembro para que era. E aí eu vi que tinha um serzinho ali que eu não havia chamado, né? E de fora do círculo, muito agoniado, muito perdido, muito fraco, muito fraco. E aí observei, né? Fiquei observando, esperando ver se ele se aproximar, falar alguma coisa e nada. E eu deixei lá, não mexi nele. Aí eu fiquei pensando, né? Depois passou uns dias, eu fui fazer um outro ritual, aquele serzinho tava lá mais fraco ainda. E eu não sentia coisa ruim, assim, mas ele tinha uma aparência bem feia, um bichinho pequenininho, preto, magrinho, barrigudinho, assim, com o rosto meio deformado, assim. E aí eu entrei em contato, eu falei, não sei se vocês conhecem o Valdir Calegari. Ele é A da tradição das tradição fadas. das fadas aqui do Brasil. E aí a gente conversava muito e eu tava falando com ele e eu falei, Valdir, tá acontecendo isso. Tu acha que pode ser? O que eu faço? Tal. A gente conversando. E aí ele disse, ó, conversa com ele. Pelo que tu me falou, é um ser, né? É uma fada Um da ser terra, férico. é um ser férico da terra. Tá muito fraco, porque ele foi invocado, né? A pessoa chamou e a pessoa não soube banir, e ele tá perdido, e ele está morrendo. Ele quer voltar pro reino dele, mas ele não sabe como. Eu falei, ó, me ajuda, o que eu faço, né? E aí o Valdir falou assim, ó, pega alguma coisa, cria Uma alguma estrutura. superfície, alguma estrutura que fique como uma cavidade, assim, sabe? Tipo um ninho de formiga, que é grandinho e aí tem um buraquinho e é oco no meio. Cria algo parecido com isso. Abre o círculo, né, do jeito que a gente faz, sempre chama. E avisa ele que ali é o portal, né, pro reino dele. Pro reino dele. Pede para que ele te diga, né, como é que tem que ser feito para abrir o portal. E coloca uma moeda lá dentro, de preferência dourada, né? E ajuda, se ele não conseguir, a entrar no buraquinho. E aí vim, né, para cá pro templo, abri, fiz tudo direitinho, chamei ele, veio muito mais fraco do que eu já tinha visto. E aí a gente fui conduzindo, ele entrou, botei a moedinha, e aí, puf, né? Sumiu. Eu fiz até com umas cartas de tarô que eu tinha, fui juntando. E aí quando ele ensinou como é que abria, né? Ele fala umas palavrinhas, algumas coisas, a gente faz. Ele entrou, porque ele precisava de energia, né? Então, ele estava muito tempo aqui, perdido, ele estava fraco, então ele precisava de alguém que ajudasse ele na energia. Ele Para não ele conseguia abrir abrir sozinho esse portal. isso, ele precisava de energia.
E aí, assim, eu fiz, deu certo, liguei pro Valdir, hoje bacana, obrigada, agradeci. E aí, conversando depois com uma galera do AMA, nessa época a gente fazia muito, muito Público. encontro público, né? E a gente lá atrás da Fortaleza conversando com a galera. E aí a gente foi falando de fada, começou a falar de fada, porque eu lembro que nesse dia tinha muita fada lá atrás, acho que tu tava, Auridão. Uhum. Tinha muita fada lá atrás, a gente falava, de repente conversando, passava assim na frente da gente. E a gente, caramba, bora falar de fada. A gente começou a falar, e lá atrás da Fortaleza venta muito, né? E aí uma pessoa que tava lá falou assim, um dia desse eu fui tentar fazer contato com fada, chamei, mas não vi, não senti. Eu digo, cara, foi. Deixei lá e fui embora. Eu disse, foi tu, sem vergonha. Aí ele disse, o quê? Aí fui conversar com ele. Aí ele disse, pior que fui eu mesmo, sabe? Então, assim, ele invocou, ele não foi sensível o bastante para sentir a Pra presença sentir. do ser que ele já tinha invocado, que estava ali, e ele não soube banir, ou melhor, ele não baniu, Não soube se despedir. ele não Ele se não despediu. abriu. Isso, ele abriu, Ele abriu, esperou passar pra cá, fechou a porta e foi embora. fechou a porta e foi embora. Tipo, e a criaturinha ficou perdida, né? A sorte é que ele era um ser sociável, né? Ele era um ser que não era solitário, eu acho que era um ser bonzinho, já estava enfraquecido, e aí a gente conseguiu conduzir, eu consegui ajudar, né? Mas, por isso que a gente diz, não invoquem aquilo que você não sabe banir, aquilo que você não sabe se despedir ou mandar embora, caso aconteça alguma coisa. Não, lembrei. Ele disse que ele invocou, chamou, ficou esperando. E aí ele não sentiu, eu acho que o ser não veio, e aí alguém entrou no quarto dele naquela hora. Ele levantou, desarrumou as coisas, foi fazer. Foi assim, a pessoa atrapalhou, digamos assim, o ritual dele, né? A conexão dele. Mas para banir, ou você, para você Que banir os algo que banimentos, cada não, caso é um caso, né? cada caso é um caso. Para você banir algo que você não chamou, né? Se tu conseguir ter um contato bom com aquele ser, tu pode banir, ele pode te ajudar, Amigavelmente. ele pode te ajudar a você conduzir ele de volta para o reino dele, tá? Se foi algo que você chamou, você vai se despedir, você vai encaminhar ele de volta de onde você chamou, né? Chamou. Verbalizando, agradecendo sempre. E aí, do jeito que você chamou, você se despede, tá? E peça para que ele volte. E se for algo que não foi você que chamou, não tá legal, não tá dando certo, tá dando problema, você não tá sabendo lidar, tu bane como a gente faz um banimento mesmo, tá? Com ervas, com sais, com símbolos, tá? Então você pode banir e enviar ele para o reino de onde ele veio, assim, na marra, na força, ou você pode chamar alguém para te ajudar, tá? Se aquele ser não quiser conversar e não quiser te ajudar a mandar ele embora. É sempre mais interessante, mesmo que tu não tenha chamado, tu tentar conversar com ele, se eu te ofendi de alguma forma, me desculpa, tá aqui, oferece alguma coisa. Eu peço que você vá embora, se não der certo, aí procura coisas mais radicais. Né? Imagina você perdido na Rússia, sei lá, Uhum. né? Em um lugar, um país estranho que você não conhece, você não sabe falar a língua, você não sabe onde está, alguém te jogou lá no meio, tu de repente acordou, tu fica perdido, né? Às vezes a gente fica igual animais de rua, né? Às vezes os animalzinhos que estão na rua já sofreram tanto que eles ficam arisco, a gente não consegue pegar para ajudar. É, Então tu tem que pegar na marra mesmo e jogar ele lá, tá aqui é o abrigo onde tu vai morar. Né? E aí com o tempo ele vai melhorando. Outros são mais dóceis, não é da mesma forma. Tu tem que saber chegar. Um servidor é um ser dessa característica que está sendo tratado nesta live? Não, Leida. não. Tá? Servidor O você servidor é criou. um ser construído, é um ser criado. Eu Tá? pego uma energia e construo esse ser que vai me auxiliar de alguma forma. Isso. Você vai construir seu servidor, você vai programar ele
você vai E dar... dá tempo limite, que ele Vai dar tem finitude, ele não é um ser eterno, digamos assim, que você vai... mesmo a gente material tem a concepção de eterno, porque a gente continua além da matéria. O servidor ele tem E uma duração definida. você vai dizer o propósito dele. Uhum. Que você criou, né? Qual vai ser a meta dele atingir? Qual é o propósito? E que quando ele atingir o propósito dele, que foi criado, ele vai ser destruído de tal forma, tá? Não destruir ele é uma coisa perigosa também, mas é outro assunto. Isso é assunto para outra coisa. Pode acontecer de um ser que ajudamos a banir. Pode acontecer de um ser que ajudamos a banir deste modo perdido, ele pode em algum tempo te trazer uma bênção ou algo assim? Pode. Pode, dependendo da gratidão que ele tenha. Isso. Por exemplo, se for esse ser, por exemplo, que a Aislinn ajudou a conduzir, é possível que em algum tempo que ele dê alguma prosperidade para ela em forma de gratidão. É uma coisa possível. Não quer dizer que vai acontecer. Tu não vai ajudar seres féricos nessa intenção de conseguir alguma coisa de volta pela gratidão deles. Não faça isso, que não dá certo. Uhum, eles dão se quiser, né, também. Não sou obrigada a nada. Mas pode sim, pode sim. Quem foi que mandou aqui? Sarmon, pode sim, Sarmon. Tá? Mas isso aí é responsabilidade. Livre-arbítrio deles. Temos 15 minutos. Alguém tem mais perguntas? Estão vendo? Fada não é um ser tão fofinho. Não são purpurinas. A aparência delas geralmente é bem assustadora. Para quem não está preparado, acostumado para ver elas da forma que elas realmente são, se assusta. Os É lógico servidores, que elas podem se apresentar de qualquer forma, né? Elas se apresentam da forma que elas querem. na verdade, eu acho que pelo meu pouco tempo, eu acho, de Convívio. experiência com elas, eu acho que elas se apresentam da forma que ela acha que ela entende que você esteja preparado para ver. Os servidores, dependendo da função para que eles são criados, podem acarretar em retorno de energia negativa. Acarretar em retorno. Não entendi. Não entendi isso. Parece alguma coisa a ver com cagada mágica. Cagada mágica Os poderia ser em servidores, qualquer. são para que eles são criados, podem acarretar em retorno de energia negativa. Não entendi. Eu cheguei no final da live. Foi. Sorry. Vai ficar salvo no YouTube. Porque assim, não é assunto da live, mas bora explicar rapidinho. Os servidores, você tem que saber programar para que isso não acabe sendo uma cagada mágica, como o Auridon falou, né? Por exemplo, tem um servidor que vai me ajudar a passar no concurso público, sei lá, tô chutando. E aí, a alimentação dele, para que ele se alimente, vai ser se alimentar da energia elétrica da minha casa, tá? Minha energia elétrica vinha, sei lá, R$100. No final do mês deu 500. Pois é. Outra cagada comum é tipo assim, vou criar um servidor para me ajudar a estudar para um concurso público. Depois que eu passar, ele vai ser destruído. Eu botei isso na programação dele. Ele nunca vai deixar eu passar. Eu não vou, porque eu sempre vou. Ele não vai querer ser destruído, então ele não vai deixar eu passar no concurso. Ele vai me ajudar a estudar, beleza, mas eu não vou fazer uma boa prova, eu não vou passar. Vai ficar classificado, vai chegar perto, entendeu? Então, assim, programação de servidor, sigilo é tem que ter muito cauteloso, assim. Não pode deixar brecha para nada. Tem que ser um contrato bem amarrado. Contrato bem amarrado, tá? Que os bichinhos são espertos. E sempre tem que ter outra coisa para destruir. Tipo assim, tu nunca vai programar um servidor para ser destruído só quando a função dele estiver cumprida. Sempre vai ter outra forma de destruir ele quando tu quiser destruir ele, que senão vai dar merda. Quando eu falar teu nome, tu vai ser destruído. Quando eu falar atrás para frente. Quando eu rasgar o papelzinho que tá escrito, sabe? Inventa outra coisa para destruir ele. Tipo, digamos que eu faça algo que possa ser ruim para uma pessoa através de um servidor.
Quando acabar a função dele, eu posso ser atingido por energias negativas quando a roda girar? Mas com certeza. Mas a lei do retorno ela é A lei, absoluta. Tudo a que lei do retorno ela é absoluta. Na verdade, a lei do retorno ela é aquém de religião, aquém de qualquer coisa, é a lei do universo, tá? Tu morando Uhum. aqui, tu tá sujeito a ela. Então, tu sendo bruxo, é o Biel, né? Esse Wolf aqui? Não, é o Gabriel, né? É. Então, tá, eu acho que eu peguei, Gabriel. Acho que eu peguei. Tá? Então, assim, tu não sendo, fazendo alguma coisa que vai prejudicar alguém, tu vai ter isso de volta, tá? Tu vai colher Uhum. sempre o que tu planta. Se tu plantou coisa ruim, tu vai colher coisa ruim. Não tem pra onde fugir. É Não. diferente de usar, tipo assim, não é como eu usar um ser férico para prejudicar alguém. Aí eu vou estar prejudicando a pessoa e vou estar prejudicando o ser férico. Se eu usar um Uhum, servidor para prejudicar alguém, eu não vou estar pagando porque eu prejudiquei um servidor, porque ele é uma energia, ele não existe, ele não é uma consciência uhum, passível dessas coisas. Mas eu vou estar, vai ter o retorno de que eu prejudiquei essa outra pessoa. É outra questão. uhum. A gente mudou de assunto, né? Ah, mas tá bom. É, Esqueci Mas que é eu que tem ia. muita gente confunde mesmo servidores com seres féricos. Até que vê por aí, eu vi uma fada, um ser férico, aí quando vai olhar mais detalhado para a situação, não é um ser férico, é um servidor que alguém botou lá para prejudicar a pessoa. Ainda tem isso. Ou então que esqueceu, né, de desfazer e o bichinho tá crescendo, se alimentando e vagando. Servidor é complicado. Se não amarrar direitinho, dá onda, dá onda. Que mais, gente? De boa, Gabriel. Não precisa pedir desculpa, não. 52 minutos. Tá acabando. 8 minutinhos. E aí, gente, mais alguma pergunta? Bora aproveitar, ficar até o final. Cri, cri, cri. Lá atrás da Fortaleza tem muita, muita. Vai ter algum curso de magia caótica via live? Não tem como fazer um curso via live. É o que a gente falou no começo, Gabriel. Tem tema que é muito ruim da gente falar em uma hora, porque a gente se perde muito, é muita coisa, é muito abrangente. Quando a gente começa a falar, um leque se abre e a gente, ó, por exemplo, a gente fugiu muito do tema aqui, a gente respondeu pergunta, então, assim, é difícil falar de alguns temas por live, né? De repente, com mais interessado, a gente consegue, de repente, dar um curso fechado mesmo, mas aí é o streaming que dá para ficar, tipo, igual o curso de tarô que a gente dá online, que dura 5, 7 horas por dia, tá? Então, assim, é uma questão de conversar melhor, mas por live fica difícil mesmo, porque ainda mais magia Aberto. caótica, tá? Vocês poderiam falar sobre contratos com fadas? Não sei se já falaram, já falamos rapidinho, mas a gente não ensinou a fazer contrato, a gente falou para ter cuidado, Contato, aqueles contar. contatos mais superficial, tipo assim, dizer um oi. Não é para trabalhar magicamente com fadas, que isso aí é outra coisa, assim, que é bem mais complicado. Por ninguém, tá? Mas é assim, gente, não tem mistério. Apesar de a gente ter dito aqui que precisa de cautela, precisa de cuidado, é só uma questão de respeitar, tá? E cuidar. Cuidem da natureza, chamem, cuidem das fadas, cuidem do cantinho dela, dos portais, se vocês identificarem um portal de fadas, cuidem desse portal. Sempre com respeito, peçam licença, agradeçam, gratidão sempre. Deixa eu ver se dá para responder mais uma. Como podemos reconhecer um portal dos seres de fé além dos círculos de pedra já conhecido a outros? Ah, a gente falou, tem aqueles das É, árvores que se juntam,
que fica o Os arco arcos de árvores, arcos de pedra também, de pedra, os círculos de de cogumelos, cogumelo. limite de rios, de lagos, que mais? Cruzamentos de rios também, quando um rio desemboca em outro rio, quando o rio Pedra desemboca no furada, mar, se tu achar a pedra furada, naturalmente, o buraquinho é portal pro reino. é um portal. E tu não vai pegar sem permissão, tá? Não O vai mesmo, pegar uma pedra sem permissão. o mesmo se atribui aos gnomos? Sim, Leda. Seres féricos, Eles gnomos, são seres fadas, féricos. tá? Dragões. No caso de Gnome, alguns portais conhecidos de Gnome são pequenos morros, pequenas colinas daquelas naturais, não é aquelas construídas. Uhum. Tu pode até construir um morrinho no teu quintal para o Gnome chamar eles para morar ali, tipo assim, para agradar. Quais livros vocês indicam sobre fadas? Eu não sei nenhum de cabeça aqui, Auridão, se tu souber, mas eu indico o Valdir Calegari, Calegari. É, e tá? tem tem página e tem grupo no E Face. tem no Face, tem no Insta, tem no YouTube. Acho que tá Calegari Calegari, assim, mas procurem lá, Uhum. Valdir Calegari. Ele tem até, acho que o site, o blog, não sei, né, da tradição das fadas no Brasil. E ele é uma pessoa maravilhosa, ele é muito fofo, ele é um É. amor. Ele vai falar com vocês. Podem mandar mensagem, ele responde mesmo, tá? Ele não deixa ninguém no vácuo, ele é. Vocês vão adorar ele. Outro dia eu tava cobrando, perguntando quando é que ele vai lançar o livro dele. Tá bom já, né? Porque bastante tempo. Valdir é o senhor das fadas no Brasil. Interessante. Muito, muito É gente boa. a melhor referência. Melhor referência para vocês, Valdir Calegari. Bom, 2 minutinhos. Acho que dá pra gente se despedir. Obrigada a todo mundo que ficou aqui com a gente, que bateu papo, que mandou perguntas. Amanhã a gente está de novo. Eu não sei até quando vai durar essa maratona. A gente está ainda estudando. Vocês mandaram muitos temas, a gente está vendo o que que dá para ser falado. Então é meio assim. A gente sempre avisa em cima da hora, né? É só ficar olhando lá nosso feed todo dia que vai ter o aviso qual vai ser a live do dia e o horário direitinho. A gente não está mantendo um horário fixo, mas a gente sempre está informando, tá? De qualquer forma, fica tudo salvo no IGTV e no YouTube, então pode Tô ir lá salvando retornar para ver tudo. isso. E aí vocês vão mandando no direct pra gente. É, E aí, na medida do possível, a gente vai respondendo também. A gente tem o grupo público no WhatsApp, dá um apagão, se vocês quiserem fazer parte, manda mensagem que a gente manda o link para vocês, tá? É o grupo público, tá? Não é o grupo fechado. E aí vocês podem entrar e a gente bate papo lá dentro também direto, Avisa uma coisa ou outra, manda um link ou outro. na figurinha. É mais para socializar mesmo. Pra gente não ficar solitário, tá? Manda lá, Beatriz, manda no direct pra mim que tu quer, que eu te mando o link e tu entra, tá? No grupo público a gente adiciona todo mundo. Eu vou esperar o Instagram Fechar. fechar dessa vez, que eu tô fechando tudo antes. Mas agora eu vou esperar. Ah, é tão bom, né? Se dessa a gente ficava falando aqui o dia inteiro. É muito assunto, um assunto puxa o outro. É. Desses assuntos puxou o outro, de repente podia até marcar uma live de Jogar tema papo. livre, assim. Ficar batendo É, papo aqui. e dá pra ser pelo Facebook, porque o Facebook não Passa limita, mais né? tempo. Dá pra Ou, ficar. ou então até mesmo no YouTube direto. Pode ser. 1 minutinho. Então, agora é contagem regressiva, gente. De novo, obrigada, obrigada, obrigada. Bênçãos para vocês também. Obrigada, Luma. E a gente vai se vendo aí. Amanhã acho que é o Pois é. Galdax, né? Acho que é. Não lembro. Eu acho que, Tchau. eu não lembro, mas eu acho que amanhã é Geometria Sagrada, tá? Então, se for, já fica spoiler. Se não for, sorry. Ai, ai. Tchau pra vocês e até mais. Tchau.